Precioso Senhor, nós suplicamos mais uma vez a unção do Espírito, a graça do Senhor, a direção, o mover do Teu Espírito neste lugar. A nossa oração, ó Deus, é que possamos receber mais do que o ensino, a correção, o encorajamento da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, receber uma liberação Tua. Nós queremos receber um toque do Teu Espírito nessa noite. Eu oro por despertamento neste lugar e no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós nos abrimos ao toque e à operação do Teu Espírito, não apenas no nível da nossa mente, mas no íntimo do nosso coração. Queremos receber a luz, a revelação da Tua palavra e queremos, ó Deus, que realmente o Senhor possa cumprir o Teu propósito envolvendo as nossas vidas em nome de Jesus. Nós clamamos e Te damos louvor nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 12, nós vamos desde o versículo 1 até o 12. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar contigo. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diga comigo, mas havia oração incessante a Deus. De novo, diga, mas havia oração incessante a Deus. Amém. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga comigo, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. De novo, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para algo, porque eu acredito que a maioria de nós, os cristãos, a igreja em geral, nós, comunidade Alcance aqui em Curitiba, eu acredito que nós ainda não chegamos perto de conhecer e realmente entender, primeiro, o poder da oração, a autoridade que Deus nos deu para a vida de oração. E eu creio que não entendemos nem tampouco a responsabilidade que nós temos de orar. Esse texto fala de 2 dos apóstolos do Senhor Jesus. Os 2 eram parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, tanto Tiago como Pedro. Os 2 não apenas eram parte dessa equipe apostólica dos 12, mas eles sempre estavam entre aquele grupo de 3, que de vez em quando acompanhava o Senhor Jesus em alguns eventos, onde nem todos os 12 estavam juntos. Eles estavam em alguns momentos de oração, em determinados milagres, e nós podemos dizer que era um grupo que se destacava ali dentro dos 12. Tanto Pedro como Tiago eram parte desse grupo de 3. Quando você compara os 2, você vai ver que eles estão seguindo Jesus desde o início, eles são parte da equipe apostólica dos 12, são parte desse grupo mais íntimo dos 3, e nós podemos dizer que eles são praticamente iguais, estão nivelados em tudo, a não ser por uma única, talvez grande diferença, ou por uma diferença fatal. Tiago morre, executado por Herodes ao fio da espada. Alguns entendem que apenas a espada foi instrumento de execução, outros entendem que ele foi degolado.
Isso tem sido muito declarado ao longo da história da igreja. Mas o fato é que Tiago morreu e Pedro escapa milagrosamente da morte. Porque depois de Tiago ter sido preso e executado, a Bíblia diz que Herodes, vendo que isso agradou os judeus, porque já havia um momento de perseguição à igreja naquela hora, ele decide fazer a mesma coisa com Pedro. No entanto, Pedro, quando vai chegando o seu momento, a noite anterior, quando ele seria apresentado ao povo, e a intenção de Herodes não era só prendê-lo, mas também executá-lo, ele é liberto de uma forma sobrenatural por um anjo de Deus. Isso acontece, querido, a palavra de Deus é muito clara aqui no versículo 5, por conta de um fator, que eu gosto de chamá-lo de o fator mas. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a Bíblia diz assim, mas havia incessante oração a Deus por ele. E Pedro, querido, escapa da execução, escapa da prisão por um livramento de Deus, por uma única razão. A igreja que talvez não percebeu a necessidade de orar quando Tiago foi preso, parece ter acordado depois que um dos 12 apóstolos morreram. E de repente, talvez os líderes tenham se despertado, nós não podemos apenas assistir tudo de maneira passiva, não podemos perder mais um dos nossos líderes, existe uma mobilização de oração. A Bíblia diz que quando Pedro sai da prisão e procura uma casa, o povo estava ali reunido orando. Quando a Bíblia diz oração incessante, era dia e noite sem parar. Eu não sei como eles se organizaram para revezar, mas havia oração incessante a Deus. E foi justamente essa oração que livrou Pedro. E eu entendo, querido, por tudo aquilo que vamos compartilhar hoje, que foi justamente a falta de oração que talvez tenha custado a vida de Tiago. Nós muitas vezes não temos conseguido perceber a importância de orar. Deus nos desafia, querido, na Bíblia, de uma maneira muito clara, dizendo que nós devemos orar. Eu não sei você, mas eu que nasci e cresci no lar cristão, mesmo num ambiente de respostas sobrenaturais às orações, eu sempre tive dificuldade para entender oração. Porque Jesus disse que Deus sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Então, oração não tem o propósito de informar a Deus que conhece todas as coisas. Se Deus não precisa saber da minha necessidade, por que eu preciso formalizar um pedido por meio da oração? Por que que Deus me manda primeiro pedir a Ele, para depois Ele fazer na minha vida o que Ele já queria fazer, antes de eu ter pedido a Ele, antes dEle me mandar pedir a Ele? Eu achava isso muita burocracia. Eu dizia, Deus, se o Senhor quer abençoar, por que não abençoa logo de uma vez? O que tem que fazer a gente? Pedir para você, para depois você fazer o que você já queria fazer, mas teve que fazer só depois da gente pedir para fazer. E por muito tempo, querido, eu confesso que eu realmente não entendi a importância da oração. E talvez, eu acredito, querido, que nós, como essa igreja de Jerusalém, nós tenhamos vivido ao longo da nossa história muitas perdas desnecessárias. Porque não entendemos nem a autoridade que temos no mundo da oração, e nem a responsabilidade da qual Deus nos incumbiu em relação à oração. Um livro que me ajudou muito, quando eu já nasci e cresci no ambiente, querido. Meus pais, mesmo antes de conhecer o poder do Espírito Santo, eles já eram um casal que orava. Eu tenho muitas imagens, muitas lembranças de meu pai orando. Muitas vezes a gente entrava na sala de manhã, de noite, ele estava lá ajoelhado orando. Muitas vezes ele estava no quarto, trancado, nós já sabíamos o horário, que não poderíamos nem exagerar na bagunça, porque era o momento que ele estava orando. Mas não só por ter crescido nesse ambiente de oração, mas depois dos 15 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu realmente despertei para a oração. E alguns ensinos, algumas boas literaturas realmente me encorajaram, me ajudaram e trouxeram muito entendimento. Eu me lembro de ter lido um livro que eu recomendo muito, do Kenneth Hagin, chamado A Arte da Intercessão, ainda na minha adolescência. Ele começa o livro dizendo um certo pregador, eu já tinha lido essa afirmação de Watchman Nee, eu não sei se ele se referia a ele ou não, mas ele diz, um certo pregador e escritor fez uma declaração que Deus parece não fazer nada na terra, a menos que o homem peça a ele primeiro em oração. E ele dizia que esse escritor teria feito a seguinte afirmação, por que é assim, não sei, mas me parece, por aquilo que vemos na Bíblia e por aquilo que experimentamos na prática, que realmente é assim, que Deus não faz nada na terra, a não ser por meio de oração.
lendo esse livro do Kenneth Hagin, ele na verdade tentava mostrar alguns princípios de por que é assim. E a primeira coisa que eu quero começar a compartilhar nessa noite, enquanto vamos abordar esse fator mas. Porque muitas vezes, querido, nós assistimos passivos a algumas circunstâncias que assolam a nossa vida sem reagir em oração. Enquanto você está lá, talvez apanhando as circunstâncias, talvez o diabo esteja até por trás de algumas delas, em situações que enfrentamos, nós poderíamos estar vivendo uma condição completamente diferente se soubéssemos como nos posicionar em oração. Então a primeira coisa que eu quero abordar hoje, ao te encorajar a usar o fator mas, porque as coisas não precisam caminhar nem de forma natural, nem mesmo debaixo da influência do reino das trevas, na vida de alguém que ama e teme ao Senhor. Nós temos recursos em Deus e podemos desfrutar de uma intervenção de Deus, mas precisamos entender a maneira que Deus age e por que Deus decidiu assim. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é por que temos que orar. Por muito tempo eu mesmo fiz essa pergunta. Eu não sei se é porque eu queria simplificar a coisa, não sei se era aquele sentimento de preguiça que muitos têm de não querer orar, então eles ficam questionando por que tem que orar. Um dia desse nós estávamos à mesa para comer e alguém disse, pastor Luciano, você pode agradecer a Deus? E eu brincando levantei a mão, fiz um joia daqueles assim para Deus. Eu lembro que alguém olhou assustado e disse, é assim que você agradece? Eu falei, não, eu estou brincando, mas não acho que seria ruim. E nós começamos a conversar sobre como alguns querem simplificar demais a vida de oração. Isso me fez lembrar aquela moça que orou tanto por um marido e um dia ela cansou de orar e ela escreveu o que queria numa placa e ela só dizia para Deus, contempla a minha placa. Já nem orava mais. Alguns, queridos, nós estamos vivendo uma época em que antigamente os cristãos pelo menos oravam antes de dormir, antes de comer. Esses dias eu vi um começar a comer sem dar graça e fui dar aquele toque. Ele falou, não pastor, lá em casa a gente ora quando faz a compra do mês, para não precisar mais orar todo dia, toda a refeição. Então, eu não sei se é por esse comportamento de querer simplificar demais, mas eu comecei a me questionar por que a gente tem que orar. Por que a oração é tão importante? O que realmente no reino de Deus nós precisamos entender que talvez nos encoraje a ter um posicionamento e uma postura maior de oração. Fala para alguém ao seu lado, você tem que orar, querido. Fala para ele, não vai ter jeito. Sabe, querido, mesmo sabendo que a intervenção de Deus iria por oração, eu vi uma vez um adesivo que eu amei. Estava escrito assim, ora que melhora. E muitas vezes nós não estamos provando a intervenção de Deus nas nossas vidas porque não oramos. Mas eu realmente queria saber, Deus, por que é assim? Esse livro do Kenneth Hagin, A Arte da Intercessão, me ajudou a entender que Deus, Ele realmente decidiu estabelecer princípios por sua própria vontade e decisão, princípios que de alguma forma trouxeram limitação a Ele mesmo. Deus não foi limitado por ninguém, mas de alguma forma Ele se restringiu a alguns princípios que Ele estabeleceu e Ele mesmo não pode violar. E um deles, querido, quando nós voltamos lá para Gênesis, o livro que relata os começos, nós percebemos ali já na criação, em Gênesis 1, que Deus abençoou o homem, que Deus lhe deu autoridade sobre a terra, que Deus disse que ele haveria de governar, que ele tinha autoridade, que ele deveria sujeitar a terra, os animais. E quando a Bíblia se refere ao que aconteceu ali na criação, no livro de Salmos, eu quero ler duas referências. Uma é o Salmo 8, do versículo 4 ao 8, que diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés. Tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Costumo dizer que o homem foi colocado como coroa da criação. O Salmo 115, 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. E aqui há algo interessante que nós precisamos entender. Porque Jesus diz lá na chamada oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele diz em Mateus 6,10 que nós deveríamos orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos
céus. Ou seja, a vontade de Deus parece não se estabelecer na terra, a menos que nós clamemos por isso. Quando os discípulos disseram, Jesus ensina-nos a orar. Então nós temos aqui não uma oração a ser repetida sempre da mesma forma, mas nós temos um modelo, querido. E nesse modelo o Senhor Jesus nos ensinou a clamar para que o reino de Deus se estabeleça e para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Nos céus não há restrição. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor. E ali toda a vontade de Deus se cumpre plenamente. No entanto, a Bíblia diz, a terra, Deus a deu aos filhos dos homens. E por ter dado a autoridade da terra aos homens, Deus parece não intervir na terra, a menos que o homem, estabelecido como autoridade na terra, peça a ele que entre em ação. É como se Deus não pudesse entrar numa jurisdição que não lhe pertence, por decisão dele mesmo. E quando você começa a pensar nisso, você vai perceber a responsabilidade que está sobre nós. A Bíblia diz que quando Jesus nos comprou com o seu sangue, ele nos fez reis e sacerdotes. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de reinar em vida, como diz o livro de Romanos, e nós podemos afetar e mudar o destino de muita coisa. Você pode dizer amém? E temos também a responsabilidade de funcionar como sacerdotes, de sermos pessoas que realmente se posicionam em intercessão, em oração, em clamor diante de Deus, não só pelas nossas necessidades. Porque o pouco que a igreja ora nos nossos dias, além de ser pouco, ainda é voltado só às nossas necessidades. Nós oramos pelos nossos problemas, para Deus intervir na nossa vida, nós oramos pela provisão das nossas necessidades, nós oramos para que Deus nos abençoe, e só falta de vez em quando você encontrar alguém que diga, Deus abençoe eu, minha casa e mais ninguém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar por assuntos do reino. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E muitas vezes esses textos me confundiam, eu dizia, Deus, se você é o maior interessado na obra, por que eu que tenho que te pedir para que as pessoas se levantem para servir o Senhor? Mas nós precisamos entender, querido, que há uma responsabilidade sobre a igreja. Nós temos um chamado da parte de Deus e nós precisamos entender essa responsabilidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, nós lemos que quando Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto, o diabo faz uma declaração que ela é, no mínimo, assustadora se você não entender esse princípio. Porque quando criança, querido, eu acredito que muitos de vocês já fizeram certamente essa pergunta. Eu muitas vezes me perguntava, Deus, se você é tão bom, por que existe tanta injustiça na terra? Deus, se você é um Deus amoroso, que se preocupa tanto com o homem, a ponto de ter entregado o que o Senhor tinha de melhor, que é Jesus, por que a terra ficou assim, largada à sua própria sorte? Né? Ou porque parece que muitas vezes o diabo está agindo mais na terra do que Deus. E muitas vezes, querido, eu não tinha o direito de questioná-lo, né? Mas eu queria entender. Às vezes eu não tinha coragem de formular como uma pergunta, mas o sentimento estava lá dentro. E a verdade, querido, é que Deus realmente não tem feito mais pela terra, porque nós o temos deixado do lado de fora. Aquele texto do livro de Apocalipse, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, ele está falando com a igreja. A gente tenta usar isso para evangelismo, mas ele está falando com a igreja. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, vocês me deixaram do lado de fora. E assim como a igreja o deixou do lado de fora, nós temos feito hoje nas nossas igrejas, nas nossas vidas, nós temos feito isso no planeta, impedindo Deus de poder agir e intervir. Porque, como dissemos, a autoridade sobre a terra foi dada ao homem. Agora, por que o diabo tem podido fazer tanta desgraça? Porque o homem abriu a porta de entrada para ele. A Bíblia diz em 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, que se alguém é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando Adão e Eva se vendem, cometem alta traição, porque eles não cometeram apenas uma desobediência contra Deus, não colheram apenas o fruto de terem comido, né, de uma árvore que era espiritual, que não era natural. Outro dia alguém perguntou, e aí pastor, o senhor acha que foi a maçã mesmo? Eu falei, não, a Bíblia diz que a árvore era uma árvore espiritual. Havia a árvore da vida e havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. O resultado da desobediência do homem não é só o efeito do fruto, mas quando ele se sujeita à proposta de Satanás, se deixa vencer por Satanás, ali ele foi escravizado. Em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, o que Jesus ouve do diabo ali, como uma das tentações no deserto,
é o seguinte: elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-lhe-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Jesus não questiona a afirmação do diabo dizendo que você está mentindo. No entanto, em momento nenhum você vê Deus entregando a autoridade da terra ao diabo. Deus entregou ao homem. Para que essa tentação fosse legitimamente uma tentação, a proposta tinha que ser real e baseada em cima de alguns fatos que realmente tinham acontecido. Não seria tentação se o diabo não tivesse recebido esse poder e se não pudesse transferir. Agora a pergunta é: quem entregou isso nas mãos de Satanás? O homem. E quando Deus fala sobre a autoridade que foi dada ao homem na terra, nós percebemos na linguagem bíblica que isso não foi dado de forma indefinida, eterna. Numa parábola em Mateus 21, Jesus diz acerca do dono de uma vinha que arrendou a vinha a um grupo de trabalhadores. Ele está falando da vinha como sendo o reino de Deus e que ele confiou a responsabilidade do reino de Deus a um grupo. Esse primeiro grupo, ele está falando dos judeus, que quando falharam e não entregaram os frutos, o Senhor depois toma a vinha e entregou a um outro grupo, os gentios, a igreja dos gentios, que ele disse que ao seu devido tempo vai entregar a Deus os frutos. Eu creio numa igreja triunfante, vitoriosa, gloriosa. Você pode dizer amém? Agora, ali Jesus usa uma ideia de arrendamento. Isso significa que a concessão que foi dada tem um prazo, tem um tempo em que termina. E o diabo hoje, querido, ele age na terra dentro de uma legalidade que lhe foi dada. Quando o prazo de arrendamento terminar, Apocalipse 20 diz que um anjo vai descer do céu e colocá-lo numa prisão, numa cadeia por 1000 anos. Um anjo, querido, não vai precisar mais do que isso. Então isso significa que o diabo não está fora de controle. Não é que ele não possa ser contido. Ele está se movendo dentro de uma legalidade que lhe foi dada por um tempo específico. Agora, nós precisamos entender que Deus, para entrar em ação na terra, ele não vai usurpar esse direito. Ele espera o momento em que os homens e mulheres clamem a ele, para que então ele possa se manifestar e ele possa se intervir. Isso significa o quê, querido? Se você não ora, não vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, na sua igreja, não vai ver o que Deus pode fazer na terra. E nós temos essa responsabilidade, querido, de entender e nos mover nesse nível. Quando eu uso essa expressão de que parece que Deus precisa de permissão, eu vejo os olhinhos de alguns assustados. Pastor, nós estamos falando do mesmo Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, Soberano, dono de todas as coisas. Não foi Ele que disse que a terra e a sua plenitude é dele, sim, com propriedade. Tudo isso está debaixo de uma promessa de redenção, vai ser resgatado. Mas há um tempo, querido, de concessão que o próprio Deus deu e que ele parece respeitar. Veja esse texto comigo de Êxodo capítulo 32. A conversa de Deus com Moisés, quando Moisés está aqueles 40 dias e 40 noites no monte, que ele recebe de Deus as tábuas da lei. Há um momento em que o povo comete aquele pecado de se curvar não apenas diante do bezerro de ouro que Arão fez, mas eles começam a se prostituir. E a expressão que o próprio Deus usa é que o povo ficou desenfreado. Não havia formas de contê-los. E aqui em Êxodo 32 nós temos essa conversa com Deus, de Deus com Moisés, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, diz que eles são cabeça dura. Agora, pois, deixa-me. Olha o que Deus diz para Moisés: deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus chega para Moisés e diz: só me dá a permissão e eu acabo com a raça deles. Deixa só você, por causa de uma promessa que eu fiz a Abraão, e através de você eu começo tudo de novo. E o que Moisés responde? Versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra.
Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, Israel, seus servos, aos quais por si mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda essa terra de que lhe tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haveria de fazer ao povo. Que tente pensar nisso por um instante. O Deus Altíssimo, Senhor sobre todas as coisas, se dirigindo a Moisés, dizendo, me deixa acabar com esse povo. E Moisés em oração dizendo, deixa não. Tem misericórdia deles, dá a eles outra chance, não seja assim. Querido, nós não temos percebido o quanto está em jogo. Eu creio de todo o meu coração, querido, que Tiago não precisava ter morrido nesse momento. Isso é uma convicção minha. Porque muita gente fica batendo nessa tecla. Quando chega a hora de alguém morrer, não tem o que fazer. Tem sim, querido. A Bíblia diz, se você honra os seus pais, você vai viver mais. Vai viver mais do que o quê? Do que o que poderia viver. O livro de Provérbios está cheio de promessas, nas quais, se você anda naqueles princípios, eles vão trazer a você longevidade, uma vida longa. Agora, há outros que diz claramente que os seus dias serão encurtados. Então, ainda que Deus saiba na sua presciência, na sua onisciência, quando eu vou morrer, não significa que a decisão foi dele. Nós podemos alterar o tempo da nossa existência, para mais ou para menos. Nós podemos, por oração, querido, preservar a vida de alguns, e podemos, por meio da nossa negligência, perder outros. E muitas vezes a gente não caminha debaixo dessa consciência. Pelo menos a nossa vida de oração não parece mostrar isso. Alguns anos, especificamente 7 anos, antes de meu pai falecer, eu me lembro de um dia que eu estava atendendo um irmão na sala de casa. Nós tínhamos combinado uma conversa pela manhã na igreja. Eu estava sem carro, ele também. Nós dois gastaríamos um tempo enorme para chegar lá. Ele falou, pastor, vamos simplificar, a gente pode se encontrar aí mesmo? Eu falei, vem, é melhor para todo mundo. E nós estávamos conversando, ele abrindo o coração, né? A gente tentando discutir uma situação que ele estava passando, qual seria a forma, a maneira de lidar com aquilo. Eu me lembro que era mais ou menos umas 9h20 da manhã, nesse momento da conversa. De repente ele olha para mim, ele para de falar, fica quieto alguns segundos. Ele olha para mim com os olhos assim estalados. Falei, o que foi? O pastor, Deus me disse que nós temos que orar pelo seu pai agora. Não dá para deixar para depois, nem para terminar essa conversa primeiro. Irmão, ainda mais que era meu pai. Na hora, caímos de joelho ali no tapete, no chão da sala, e nós começamos a clamar. Eu gosto daquela expressão do livro de Zacarias, que se refere ao Espírito Santo como o Espírito de súplicas. Não é? O Espírito de súplicas veio sobre nós. E nós começamos a clamar. Eu comecei a interceder pela vida do meu pai. Eu entendi no meu espírito que a vida dele estava sob ameaça, que ele estava correndo risco. E eu comecei a pleitear a causa dele diante de Deus. Porque um dos versículos que eu mais ouvi meu pai repetir desde criança era aquele, né, onde a Bíblia diz, e verás os filhos dos seus filhos. Salmo 127, 128, meu pai citava sempre. Ele pregou sobre isso no meu casamento. E eu falei, Deus, eu não aceito que meu pai vá agora. A Kelly estava grávida de Israel, Juliana, minha cunhada, estava grávida do Samuel. Meu pai só tinha conhecido uma neta do meu irmão mais velho, mas ainda não tinha conhecido os nossos. E eu falei, Deus, eu não aceito que ele vá agora sem ver os filhos. Não é essa a sua promessa, não é isso que ele creu, não é essa a sua vontade. O Senhor não teria nos alertado desse perigo se não fosse para mudar essa circunstância. E nós entramos em guerra, em batalha. Lá por umas 10h15, 10h20, mais ou menos, quase uma hora depois, eu senti paz no meu coração, sabia que nós tínhamos ganhado aquela batalha, e eu fiquei já olhando para o telefone, esperando alguma notícia. Daqui a pouco o telefone toca, na época meus pais moravam em Campinas, São Paulo, e minha mãe do outro lado, com a voz embargada, nervosa, né, querendo chorar, diz, Luciano, ore pelo seu pai, ele passou por um infarto terrível, nós não sabemos a dimensão das sequelas. Falei, mãe, fique tranquila. A vida do papai está guardada. Eu falei, que hora foi isso? Ela me disse assim, perto das 9h30. Eu falei, quando era 9h20, Deus me deu essa palavra, assim, 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 nós começamos a orar. Sabe, querido, eu tenho certeza que se não tivéssemos orado naquele dia, meu pai teria partido. E muitas vezes nós ainda ficamos nos queixando das nossas perdas, como se Deus tivesse nos abandonado, quando na verdade nós não o ajudamos a fazer aquilo que Ele queria fazer por cada um de nós. Eu sei que há momentos, querido, onde talvez você vá orar e a sua oração não vai ser respondida.
E há razões quando elas não são respondidas que a gente não faz ideia. Há momentos que Deus até pode dar uma satisfação. 7 anos depois disso, quando meu pai faleceu, e eu recebi a notícia, eu estava morando em Irati, no meu coração eu disse: Deus, eu vou subir em cima dele, eu vou fazer como os profetas do Velho Testamento, eu não vou deixá-lo partir, eu vou trazê-lo de volta. Porque no meu coração eu entendia que havia algumas coisas que ele não tinha terminado. O Espírito Santo falou no meu coração: 7 anos atrás, eu te deixei segurá-lo. Agora você não vai se meter nisso. Há momentos, querido, que talvez nós não vamos poder orar, a oração não vai surtir efeito. Mas alguém me disse: pastor, quando é que eu sei se eu posso orar ou não? Eu digo: querido, eu oro sempre. Ou ele para a minha oração, ou ele não me responda. Mas nós precisamos entender, querido, que muitas perdas têm acontecido, porque não temos uma postura firme de oração. Eu não sei te dizer, ao longo da minha existência, quantas vezes a morte tentou me levar. Mas sabe o que é gostoso, querido, saber? É que quase toda hora que existe um milagre, uma intervenção de Deus, eu começo a descobrir depois a história de pessoas que estavam orando. Eu lembro de uma madrugada que eu ia pegar um voo em Campo Grande, eu estava apreensivo. A princípio eu achei, porque era um dos últimos voos, se não me engano, da VASP. E aqueles aviões da VASP no fim montavam uma coisa que só a graça. Então eu achei que fosse uma coisa natural, preocupação minha, natural, humana. Mas meu coração começou a inquietar. Durante o check-in aquilo foi piorando. A hora que eu entrei no avião nem se fala. Eu fiz uma oração que de vez em quando eu faço. Senhor, se esse trem for dar problema lá em cima, não deixa subir não. Não deixa subir. E aquilo realmente começou a me inquietar. A sensação que eu tinha é que havia um problema sério. E eu comecei a orar. Mas quando eu orava eu tinha a sensação que parece que sozinho eu não ia dar conta daquilo. Nos próximos domingos, querido, talvez nós vamos estender isso por 4 domingos, nós vamos falar bastante sobre oração. E numa dessas ministrações eu vou fazer a distinção da sua oração individual, de uma oração em grupo e de uma oração coletiva, quando a igreja é mobilizada no que a Bíblia chama de um ajuntamento solene. Tem batalhas, querido, que você não vence sozinho. E naquele momento eu tinha a sensação de que aquilo contra o que eu estava lutando era maior do que a minha capacidade de batalhar por aquilo. E eu lembro de ter dito: Senhor, começa a levantar teus intercessores, aqueles que estão acordados ou que são acordáveis essa hora da manhã, mobiliza teu povo, eu preciso de ajuda para essa oração. Eu me lembro quando cheguei no outro dia em Irati, o Ney, o pastor da nossa igreja lá, me perguntou o que aconteceu ontem, às 3 horas da manhã. Eu falei: por quê? Diz: Melissa, minha filha, entrou no quarto e me acordou e disse: pai, levanta. Eu falei: Melissa, são 3 da manhã. Ela falou: pai, levanta. Pastor Luciano precisa da nossa oração agora. Tem que ser agora, não podemos deixar para depois. Ele falou: velho, nós oramos um monte. Eu falei: pois é, era 9 da manhã, aquele avião ainda estava no chão. Levou um tempão para ele descobrir qual era o problema, para arrumar. Mas de fato havia algo sério acontecendo. Eu podia, querido, gastar a noite contando histórias como essa. Quantas vezes eu cheguei em casa de situações que era para ter morrido, e meus pais diziam que estavam orando por mim, e tiveram um peso específico por aquele tipo de situação que a gente passava. Eu acredito, querido, que não estaria aqui hoje servindo a igreja se não fosse esse tipo de oração. Eu tenho visto muita gente que nós só não perdemos antes da hora por causa de oração. E as perdas, querido, são assim enormes. Eu vejo gente dizendo que precisa de ajuda numa certa área da sua vida, mas dificilmente aquela pessoa ora. Tem um grupo dentro da igreja que já foi apelidado do irmão 6 horas. É o 6 horas por mim. Ele mesmo não ora nunca. Cada vez que ele encontra alguém: 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? E já estão chamando esse tipo de crente do irmão 6 horas. E tem pessoas que não querem ter um posicionamento. Sabe, querido, eu não estou dizendo que nós, como líderes, não devamos abençoar o povo. Nós vamos terminar essa noite levantando um clamor por muitas áreas da vida de cada um de vocês. Você pode dizer amém? Mas você vai ter que mexer o corpinho e fazer a sua parte, querido. Você não pode viver da oração dos outros. Muita perda, querido, nos relacionamentos, no casamento, né? Filhos que se afastam do Senhor. Eu não consigo entender pais que não oram pelos seus filhos. Eu realmente não consigo entender como alguém pode se preocupar em dar comida, em dar um teto, em dar roupa, mas não cobre espiritualmente a vida deles. Não luta contra o pecado, não luta contra as intenções de Satanás de enredá-los. Não ora pelo cumprimento do plano e da vontade de Deus na vida deles. Nós precisamos entender que orar, querido, não é apenas um luxo para de vez em quando encontrar uma resposta. É uma responsabilidade
que nós temos se queremos viver a vontade de Deus e o melhor de Deus para as nossas vidas. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, e eu acredito que muita gente não entende, é que a oração não é uma arma que o cristão tem para a sua guerra. Eu vejo muita gente dizendo isso. Você tem que usar a arma da oração, do jejum. A oração, querido, não é uma arma. Você não encontra isso na Bíblia. Você vê Paulo dizendo lá aos Efésios, os irmãos Efésios, em Efésios no capítulo 6, você vê ele dizendo para eles o seguinte: olha, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então há uma guerra diferente da guerra que eles viviam no Velho Testamento. Nós lutamos contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Há uma luta, querido, contra a força das trevas. E ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. A armadura é um conjunto de armas. Ele fala do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação, a couraça da justiça. Em momento nenhum você vê ele se referir à oração como uma arma. Porque oração não é uma arma. Depois de falar de todas as armas, do versículo 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração é a guerra, não é uma arma. Diga para alguém ao seu lado: oração é a guerra. Sabe, querido, quando nós estamos orando, mesmo que você não esteja fazendo uma oração de guerra, se dirigindo ao reino das trevas, falando na autoridade do nome de Jesus, repreendendo, mesmo quando você está apenas dizendo, venha o teu reino, você está em guerra. Porque quando nós estamos mobilizando a vida do reino de Deus, nós estamos confrontando o reino das trevas. Você pode dizer amém? Todo o tempo que você ora, querido, isso é parte da guerra. E não existe uma trégua, não tem como você deitar no chão, fingir de morto e conseguir ficar numa boa. Ou você ora, querido, ou você está roubado. E nós precisamos entender que a vida de oração faz parte dessa batalha. Jesus nos ensinou a orar contra o maligno. Mateus 6,13, parte da chamada oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A palavra do mal ali é o maligno. Nós precisamos nos antecipar aos movimentos do inimigo já em oração. Nós precisamos buscar um lugar em Deus, querido, onde a gente viva debaixo do refúgio, da proteção do Senhor. Você pode dizer amém? A oração, querido, é um ambiente de batalha. Quer você fale direto contra o reino das trevas, quer não. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. A minha versão que estou usando aqui atualizada diz: o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Já no culto da manhã eu perguntei aqui quantas traduções diferentes tínhamos. Alguém tinha uma versão que diz: o qual luta por vós. Outro tinha: o qual se está sempre combatendo por vós. Uma outra pessoa ainda tinha: o qual batalha por vós. Na verdade, essa palavra, que foi traduzida aqui como se esforça sobremaneira, na versão atualizada, de acordo com o léxico da concordância de Strong, no original grego, é agonizomai. Significa entrar em uma competição ou competir nos Jogos Olímpicos, eles já usavam, né, naquela época. Competir com adversários, lutar. Fala não só de competir e lutar, mas com dificuldades e perigos. E a ideia final é esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Fala de esforço, de luta, de batalha. Ele diz: Epáfras, ele agonizomai, ele agoniza por vocês em oração, para que vocês sejam perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus. Sabe, querido, nós precisamos aprender a viver uma vida de guerra por meio da oração. Você pode dizer amém? Com certeza você tem um amém melhor. Em Mateus 26, de 36 a 38, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, ele diz para os discípulos: a minha alma está triste até a morte. O que Jesus vai fazer? Orar. Aliás, é impressionante quando você examina os evangelhos. O evangelho de Lucas, então, bate o recorde. O relato de quantas vezes nós vemos Jesus em oração. Jesus interrompendo o ritmo de ministério, que estava assim no clímax, no auge para orar. O tempo todo orando. E no momento em que a sua alma está ali, triste até a morte,
ele vai dobrar os joelhos e orar, ele chama os discípulos para orarem com ele. Nós precisamos entender, querido, que há uma guerra contra as trevas que é travada por meio da oração. Agora, no fim de maio, meu filho Israel fez 11 anos. Então, esse milagre já tem pelo menos 11 anos. Quando a Kelly teve Israel e chegou o momento do parto, houve uma complicação. Algumas semanas antes, talvez no máximo 2 semanas antes, eu estava orando um dia pela Kelly, pelo parto, e o Espírito Santo me deu uma palavra clara: entra em jejum, porque você vai enfrentar uma grande batalha no momento do nascimento do seu filho. Vai haver resistência do reino das trevas. A partir daquele momento, Deus me deu a palavra. Eu passei 6 dias em jejum, até eu ter no meu íntimo um testemunho de vitória. Alguns de nós, querido, o problema não é que nós não oramos, às vezes nós não oramos o suficiente. Eu já vi alguns irmãos dizer: Senhor, está na sua mão. Aquela oração relâmpago. Os pentecostais de antigamente usavam uma expressão: orar até chegar lá, até alcançar algo. E eu tenho aprendido, querido, principalmente quando nós estamos em luta, que você não pode parar de orar enquanto você não alcançar no seu espírito um testemunho de vitória. Depois de 6 dias em jejum, eu alcancei aquele testemunho. O que eu deduzi na minha cabeça? Qualquer coisa que o diabo ia tentar, não consegue mais. E eu fiquei tranquilo. Mas quando chegou a hora do parto, querido, houve uma complicação. Eu achava que se algum filho tinha o direito de ter um parto tranquilo, tinha que ser o meu. Porque desde solteiro, querido, eu já orava pelo casamento, pelos filhos. Eu dizia: Senhor, onde quer que esteja essa abençoada guarda dos urubus, de todas as aves de rapina, cerca, protege, né, até que eu encontre. Eu orei muito, querido, para casar. E eu fico aborrecido com os que não se empenham por isso. Principalmente com alguns. Outro dia um falou: não, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei: larga a mão de ser bobo, dá 2 viagens, dá 3 caçambados de terra, quanto precisar, mas leva a bênção, né? Eu orava, querido, já antes de casar, pelos filhos. Depois de casar, mais ainda. Quando nós constatamos a gravidez, era oração todos os dias, de todos os tipos. Com direito à imposição de mãos, oração em línguas. Nós geramos essa criança, passamos todos os dias no ambiente de oração. Então, eu achava que se alguém tinha, na minha cabecinha, se alguém tinha direito a um parto tranquilo e estava coberto de oração, era Israel. Mas na hora H houve uma complicação enorme. E o Israel, que ele está vivo por um milagre. Naquele momento, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu via na cara dos médicos. Eu via na cara da Márcia, uma irmã da igreja, que era uma enfermeira padrão, e ela pediu para ser acionada quando a Kelly chegasse, porque ela queria servir a pastora. Ela não tinha coragem de olhar para a gente. Já antes, né, quando a Kelly entrou no hospital já com uma hemorragia, o médico, no momento que eu ajudei a colocá-la na maca, levar para o cirúrgico, ele falou que ela tinha perdido ali de 2 a 3 litros de sangue. Já ali. Eu sabia que a coisa era séria. Mas no momento que eu estava ali sentado no corredor, meio aborrecido, né, dizendo: Deus, fala alguma coisa, faz alguma coisa, o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração. Eu disse: você pode fazer 2 coisas. Você pode ficar aí sentado chorando e enterrar seu filho, ou você pode se levantar e fazer algo a respeito. Sabe, querido, essa ideia de que Deus vai fazer sozinho, sem que a gente se posicione, precisa ser arrancada do nosso coração e da nossa mente. Nós somos cooperadores de Deus nessa terra. Você pode dizer amém? A hora que Deus me deu aquela palavra, eu endoidei. Eu levantei e comecei a chutar cão para tudo quanto é lado. Já tinha um negócio pendurado na parede, me encarei também o que é. E fechou o tempo ali. E eu lembro de dizer: espírito de morte, eu te repreendo agora. Eu te ordeno, tira a pata suja da vida do meu filho. Eu entrei em guerra. De repente abriu a porta do cirúrgico, eu fiquei bem comportado. Eles me chamaram para entrar. Quando Israel nasceu, eu lembro que um dos médicos, espantado ali da equipe, ele soltou uma tipo assim não, foi bem assim: hoje nós vamos sair daqui e vamos acender vela para tudo quanto é santo. Quando ele falou isso, o médico principal deu um sinal com a cabeça para o meu lado, porque eu vi, ele daqueles acho que meio demora para compreender, falou: o que o senhor faz? Eu falei: sou pastor. Eu lembro que ele só falou assim: ficou nisso. A Márcia disse: pastor, o que nós vimos aqui dentro hoje é um milagre. Ela disse: eu te falar isso, como crente, como ovelha sua, eu sou suspeito. Ela diz: eu sei o que o senhor vai ouvir da boca desses médicos, eu conheço eles, eu vi a cara deles. Querido, o médico me procurou depois e falou: olha, vocês devem orar muito. E ele me deu detalhes de por que eles esperavam que Israel não viveria, e que se, assim, por uma pequena possibilidade, viesse a viver, ele iria vegetar. E ele disse: olha, o que aconteceu aqui é um milagre, eu tenho que admitir isso.
Quando Israel tinha 2 anos e meio de idade, eu recebi uma pessoa na igreja que veio me procurar, mandada pelo médico. Ela diz, olha, estava com o doutor fulano de tal, ele fez um diagnóstico terrível, eu comecei a chorar porque disse que a medicina não podia fazer nada por mim. Enquanto eu estava chorando, ele falou, olha, não se desespere, ainda não terminou. Eu falei, mas o senhor disse que não pode fazer nada? Ele falou, a medicina não pode. Eu disse, vou te dar o nome de um pastor e de uma igreja, que eles parecem que descobriram como conectar com Deus e experimentar milagre. 2 anos e meio depois, querido, eu ainda recebia gente que ele mandava lá. Agora, se naquele corredor, querido, eu não tivesse assumido a postura que a igreja assumiu quando Pedro foi preso, que é o que eu gosto de chamar de um fator mais. Se não tivesse entrado em guerra, se não tivesse entendido a importância de orar. Querido, eu já dei aqui exemplos de pelo menos 3 gerações da nossa família, do nosso clã. Meu pai, que não morreu antes da hora, as muitas vezes que eu fui poupado, guardado por Deus. Meu filho, que não era para estar vivo hoje se não fosse oração. Agora, quando nós não oramos, tem muitas perdas que nós nem fazemos ideia acontecendo conosco. Nós deixamos de ser e de viver o que Deus sonhou para nós. Nós deixamos de experimentar o governo e a vontade de Deus se estabelecendo. E eu quero, antes de nos próximos domingos, chegar a tocar no nível que Deus está nos incomodando, que é mobilizar a igreja para uma vida de oração. Eu quero começar a botar pilha no seu coração, querido, para uma vida individual de oração mais intensa. Para que você deixe Deus botar fogo no seu íntimo, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, diz amém. Fala para alguém ao seu lado, com aquele tom ameaçador, profeta, diz, Deus vai pegar você de jeito, aleluia. Eu creio que nós podemos e devemos mudar as circunstâncias por meio da oração. Nenhum de nós, querido, tem que ficar sentado, assistindo passivo, nenhum tipo de circunstância. A palavra de Deus diz, também no Velho Testamento, não só do Novo, desse fator mas. A situação era assim, mas alguém levantou a voz a Deus em oração, e que nós deveríamos usar. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, a Bíblia faz menção de quando o rei Senaqueribe da Síria tenta invadir Jerusalém, ele faz ameaças contra o povo, blasfema contra Deus. A situação é medonha, é assustadora. Naturalmente, eles não tinham a menor possibilidade. Não havia rei na época que tivesse conseguido oferecer resistência a Senaqueribe até então. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 32, do versículo 20 ao 22, porém, nesse porém você pode botar aqui contudo, ou pode usar o que nós queremos, mas, eu gosto de chamar isso o fator mas o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Fala para alguém ao seu lado, não importa o que você enfrentar, a sua saída vem de cima. Amém? A nossa resposta vem do alto. A Bíblia diz, e clamaram ao céu. 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Aleluia! Sabe, querido, como igreja, como povo de Deus, como cristãos, nós temos que resgatar essa capacidade de não nos dobrarmos diante das circunstâncias. Mas não é apenas ficar dizendo vai mudar, tenho certeza que vai mudar, no fim vai dar tudo certo. É trabalhar em oração para que isso aconteça, querido. É batalhar em oração para que isso aconteça. É clamar insistentemente a Deus. A Bíblia diz, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Aquele povo, querido, quando viu que perdeu Tiago, viu que iria perder Pedro, eles começam a se mobilizar e eles não param mais de orar. São turnos e turnos e a igreja está lá incessantemente oferecendo oração a Deus, entendendo que não é que eles têm que avisar Deus do problema, nem que eles tenham que convencer Deus, porque eles sabem o que Deus quer fazer, mas entendendo que a única forma de parar a força do reino das trevas, a única forma de mudar as circunstâncias do natural, a única forma de ver o sobrenatural é orando, é clamando a Deus. E nós precisamos usar esse fator mais. Querido, há promessas tão claras na Bíblia de intervenção. Quando Salomão está consagrando o templo, ele ora, quer seja uma casa de oração,
que mesmo quando o seu povo pecar, estiver distante, quando eles se voltarem, clamarem nesse lugar, que o Senhor os ouça. Interessante, depois de toda a oração que ele faz, Deus dá uma palavra. E nessa palavra, especificamente em relação a esse assunto que Salomão mencionou em 2 Crônicas 7,14, Deus disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque uma das coisas que às vezes rouba a nossa autoridade na oração é estar andando no pecado. E diz: se vocês se humilharem, orarem, se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, Deus diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Há um Deus, querido, cujos olhos estão sobre os justos. Pedro cita esse texto de Salmos. E ele diz: e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Parece que ele está só dizendo: por favor, ora, por favor, clama, por favor, me deixe intervir na sua vida. Deus, desculpe a expressão, querido, está doidinho para agir na sua vida. Ele está muito mais interessado em que o seu milagre aconteça do que talvez você mesmo. No entanto, querido, para que ele possa entrar nessa jurisdição, nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos, no reino do Espírito, travar batalha. Nós precisamos crer que as circunstâncias podem ser mudadas. Um dos textos, querido, do Velho Testamento, que eu amo demais. Jeremias 29, 12 e 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe que não existe motivo para que você acredite que tenha que viver com esse tipo de circunstância. Alguns cristãos caminham naquele tipo de consciência, quase como se tivesse que pagar algum karma. Não tem o que fazer com isso. Tem sim, querido. Ora que melhora. Aleluia. Fala para alguém ao seu lado: ora que melhora. Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16. Eles podiam estar murmurando, reclamando: Deus me abandonou, eu estou pregando evangelho, olha o que eu recebo. Foram presos, foram açoitados. Atos 16, 25, 26, a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Querida, a Bíblia está cheia de exemplos. De gente que, em vez de ficar chorando as mágoas, decidiu clamar a Deus até que houvesse intervenção. E nós precisamos usar esse fator mais. Não importa o que o Herodes, o príncipe desse mundo, o que Satanás intente contra você, não importa a situação que você está vivendo. A Bíblia diz, querido, que Pedro foi colocado na prisão e designaram 4 grupos de 4 soldados cada para guardá-lo. Nessa noite, mesmo estando dentro da cadeia fechada, ele está algemado em 2 soldados. Tente imaginar o conforto de dormir assim. A Bíblia diz: as sentinelas estão do lado de fora. Quem olhasse aquela circunstância, querido, não tinha saída. O anjo vem, cutuca ele, levanta depressa. Eu não sei se Pedro era desses que demorava para levantar. Mas o anjo diz: levanta. Ele levanta. A Bíblia diz que eles vão saindo, passando pelas sentinelas. A Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Eu sempre brinco que eu acho que um crente tirou a ideia daí para fazer o portão automático, né? Aquilo tudo acontecendo e o Pedro não consegue nem acreditar que é verdade. Ele pensa que deve ser uma visão. Aí você me pergunta: Pedro saiu da prisão pela fé dele? Duvido, irmão. Naquele momento nem ele acreditou que o que estava acontecendo era de verdade. Até os irmãos que estavam orando por ele, tinham uns meio capenga na fé. A Bíblia diz logo depois, no texto, que quando ele bateu no portão, a empregada, quando ouviu a voz dele, ficou tão feliz que não abriu o portão. Você imagina esse tipo de hospitalidade? E aí ele saiu e deixou do lado de fora. E ela vai dizer: o Pedro está aí. Os caras: para, deve ser o anjo dele. Eu ouvi a voz, deve ser o anjo dele. Mesmo ele estava orando para Deus livrar. Talvez não tivesse com a maior fé do mundo, mas tinha muita oração. Tinha muita oração. E a oração cria um ambiente onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Você pode dizer amém? Paulo tem uma afirmação aos Filipenses, eu quero terminar com isso, que é muito ousado. O verso 22 da epístola, ele diz assim: ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Ele está preso, ele está escrevendo da prisão. Prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E disse: vocês estão orando mesmo por mim, não estão? Já arruma um lugarzinho para eu ficar.
Porque a hora que essa oração for ouvida, eu quero que vocês me recebam. A minha oração nessa noite, querido, é que Deus não apenas nos ajude a entender melhor a oração, é que Ele nos desperte a orar. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu cresci ouvindo um ditado cristão. Eu ouvia meus pais e muitos pregadores dizerem: onde há muita oração, há muito poder. Onde há pouca oração, pouco poder de Deus. Onde não há oração, não há poder. Outro dia um irmão falou: pastor, a gente ouve tanta experiência, isso tudo acontece mesmo assim, tão fácil? Eu digo, querido, primeiro não é fácil. Porque às vezes só a gente sabe o preço que pagou. Mas eu percebo na Bíblia que você olha o Novo Testamento, quase toda a experiência sobrenatural que é destacada aconteceu no ambiente de oração. É nesse ambiente que nós vamos trazer o sobrenatural de Deus para a nossa vida. É nesse ambiente que nós vamos trazer o mover de Deus para a igreja. Se Deus nos permitir, pelos próximos 3 domingos antes da minha ida ao Japão, eu vou continuar ministrando todos os cultos, alguma coisa nessa área de oração. Nós vamos tentar trazer ensino, instrução, mas mais do que tudo, querido, nós queremos trazer o seu coração de despertamento. Nós queremos botar pilha para que você realmente tome postura diante de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e começasse a orar. Talvez a melhor forma de começar essa oração seja a gente dizer: Senhor, talvez a melhor forma de começar essa oração seja dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu quero me arrepender diante de Ti. Porque enquanto muitas vezes no meu coração eu luto contra te culpar por algo que não aconteceu na minha vida, ou que aconteceu, na verdade sou eu que deveria estar orando e criando um ambiente onde o Senhor pudesse se manifestar. Eu creio que é um sopro do Espírito Santo, querido, vindo sobre nós como igreja. É quase como se Deus dissesse: eu vou despertar vocês, custe o que custar. Talvez a gente deveria começar dizendo: Senhor, eu tenho sido omisso como sacerdote. Eu não tenho andado consciente da autoridade que eu tenho para reinar em vida. Eu não tenho tido a postura de oração. Porque alguns acham, querido, que se orar e alcançar algo mais foi um plus. Mas alguns realmente acham que se não orar não fizeram nada de errado. Isso não é verdade. Samuel disse para o povo, depois de ter sido rejeitado por eles como líder, diz: eu não vou cometer o pecado de deixar de orar por vocês. Ele chama deixar de orar de pecado. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Se você sabe, querido, que intercedendo por outros, você vai estar fazendo o bem, não faz, você peca. Você está negligenciando algo. Nós temos a responsabilidade, não apenas a possibilidade de orar. É um chamado de Deus para todo cristão. Isso não é um ministério, querido. É uma função de todo cristão. Começa a falar com Deus. Clamo que o Espírito de Deus te desperte nessa noite. Clamo que você possa retomar com uma pegada maior a vida de oração. Espírito Santo, por favor, vem sobre nós. Nos ajuda, Senhor. Eu tentei, Senhor, da melhor forma possível, dentro da minha limitação, despertar, encorajar meus irmãos. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Espírito Santo, vivifica a Tua palavra nos nossos corações. Eu oro a Deus por despertamento. Eu oro por um sopro do Senhor nas nossas vidas. Eu oro que nessa noite possa haver uma manifestação da Tua graça, um toque Deus sobre as nossas vidas. Que toda a venda dos nossos olhos caia. Abre os nossos olhos, Senhor.
Ajuda-nos a enxergar, a entender a nossa responsabilidade e a dimensão de intervenção que nós podemos ter da tua parte. Ajuda-nos, Senhor. Toca os nossos corações essa noite, aquece-nos, desperta-nos, reaviva-nos, porque queremos retomar a vida de oração. Nós clamamos em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. Eu não sei quantos anos eu tinha. Foi talvez entre meus 15 ou 17 anos. Eu fui uma vez ao estado do Pacaembu, em São Paulo. Ouvi uma pregação do pastor Cho da Coreia. Aquele povo tem uma pegada de oração extraordinária. Nós estamos assim quase ansiosos com a possibilidade que nós temos de passar na Coreia e conhecer a montanha de oração. Existem alguns lugares onde as placas de advertência são muito claras para as pessoas que vão lá. Proibido jejuar por mais de 40 dias. Nós vamos chegar um dia a esse nível, irmão. Tem que proibir os irmãos, dizer, para no 40. O pastor Cho, num dado momento da mensagem, ele fala sobre oração e o como nós desconhecemos a autoridade que temos. Ele contou de uma situação em que um de seus filhos morreu por um envenenamento. Não sei o que aconteceu com a comida, se foi um acidente, o que foi. Ele recebe a notícia de que o menino foi envenenado e provavelmente não sobrevive. Ele interrompe o trabalho, pega o primeiro voo, corre de volta para Seul. Ele chega, seu filho já tinha entrado em óbito. Ele não aceita dar continuidade no processo de preparação para o velório e para o culto fúnebre. Ele tira todo mundo da sala, pega o menino no colo, leva ele para o quarto. Por pelo menos 6 horas, não me lembro todos os detalhes. E diz, Deus, eu não deixo meu filho partir. A palavra diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A palavra diz isso sobre ele. Eu não aceito estar fazendo a sua obra e meu filho está descoberto, desprotegido dessa forma. Eu não deixo ele partir, eu não aceito, eu não concordo. Querido, por pelo menos 6 horas, trancado, todo mundo desesperado, o pastor enlouqueceu. E de repente, depois de 6 horas orando, esse menino volta à vida nos braços dele. Chorando, ele conta ao pai como ele se viu saindo do corpo, partido, levado pelos anjos. Como o Senhor Jesus o recebeu e disse, pai, o céu é lindo, o céu é demais. E diz, o Senhor Jesus estava andando comigo, me mostrando algumas coisas. De repente ele parou e disse, mas você não pode ficar aqui, você tem que ir embora. Ele falou, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Ele disse, você não pode. E ele disse assim, seu pai não lhe deixa ficar aqui. A frase que ele não foi, ele não quer que você fique. Seu pai não lhe deixa ficar aqui, você tem que voltar. Me pergunto, quando que nós vamos descobrir o que realmente nós podemos fazer quando nos mobilizamos em oração? Que Deus é esse, que com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, aceita um de nós dizer que não deixamos determinada coisa acontecer. Eu não entendo ele agir assim, irmão, mas eu quero aproveitar o que está à minha disposição. Eu ontem à noite, de madrugada, eu ficava no meu espírito clamando, Deus me ajude. Não só ensinar a igreja, que o Senhor nos desperte. Eu disse, Deus nos ajuda a romper com as prisões do inimigo, da nossa carne, para que a gente entre num lugar mais profundo de oração e de resultado. Eu quero que nós levantemos um clamor essa hora. Nós vamos orar por várias necessidades. Querido, essa situação da gripe suína está mais feia do que você pode imaginar. As pessoas da área da saúde com quem estamos conversando dizem, olha, nem de longe os números estão sendo mostrados, é o que realmente está acontecendo. Eu não sei se a intenção é não alarmar ou se é falta de provas. Mas sabe, só quero ler uma porção da Escritura antes de orarmos. Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o asno, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Versículo 15: ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Porque a mim se apegou com amor, ele diz: então me invocará. Nós não precisamos de mais do que isso. Nos apegamos a Ele com amor, a ponto de dizer: eu quero viver a tua proteção e a tua intervenção. E porque o invocamos. Eu não sei você, querido, eu quero andar naquilo que me pertence, naquilo que está à minha disposição. Isso não vai acontecer, querido, com um culto por semana. Nós precisamos entrar numa vida intensa de oração, de busca de Deus, de sujeição a Ele. E eu quero te dizer, querido, Deus está trazendo um tempo sobre nós, e nós vamos ver mais da intervenção do sobrenatural à medida que clamamos. Eu quero que você desperte seu coração em fé essa noite, e nós vamos clamar pela intervenção de Deus em nome de Jesus. Levante sua voz, comece a orar. Enquanto os músicos ministram, comece a colocar diante de Deus as suas necessidades. Depois nós vamos orar por vocês. Comece a orar nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você precise nessa noite de um milagre, de uma intervenção de Deus. Não há saída, não há perspectiva humana, mas você quer se apegar a Ele em amor. Sai do seu lugar, corre aqui para frente. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus. Não pare de orar, não pare de clamar. Oh Deus, clamamos, Pai, nessa hora pelas nossas casas, Senhor, pelas nossas famílias. Oh, nós clamamos diante do Senhor, para que os nossos lares, Senhor, possam ser lugar da manifestação da Tua glória, da Tua presença. Sara, Deus, os casamentos, traz restauração, Senhor, traz plenitude sobre os casamentos aqui, Senhor. Oh, Pai, abençoa os nossos filhos, ajuda-nos como pais a sermos bênção na vida dos nossos filhos. Nós clamamos diante do Senhor nessa noite. Oh, Senhor, vem, Senhor, tocar as nossas casas. Vem nos sarar, nos
restaurar. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam liberar perdão aos familiares, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, eu declaro nessa noite, Senhor, realmente restauração. Eu declaro perdão, a visitação do Senhor. No nome de Jesus, oramos, Pai, para que cada um possa assumir o seu papel dentro da casa, Deus. Que possamos ser famílias abençoadas, famílias aprovadas pelo Senhor, querido Deus. Nós clamamos nessa noite, levanta-nos como homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que temem a Ti, Senhor, que obedecem a Tua palavra, com viver santo, Deus. No nome de Jesus, nós declaramos a Tua manifestação sobre as nossas famílias. Nós declaramos, Pai, o Teu toque, a Tua restauração sobre as nossas casas. Traz cura, Senhor. Ajuda-nos, Pai, aqueles que têm o coração ferido. Eu clamo, Deus, restaura todos os vínculos familiares, todos os laços, Senhor. Restaura, querido Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que como filhos possamos aprender, Senhor, a honrar os nossos pais, a sermos obedientes, Deus. Oh, que como homens e mulheres possamos assumir o nosso lugar no casamento, Senhor, em relação aos nossos filhos. Abençoa-nos nessa noite, querido Deus. Ajuda-nos, Pai, como Pai, sermos referencial na vida dos nossos filhos. Sermos modelos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ensinarmos o Teu caminho, Senhor, a eles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus querido, nós queremos clamar nessa noite, Pai, pelas nossas vidas, Pai, pela nossa casa, Senhor Jesus. Ah, Pai, eu quero apresentar cada um dos Teus filhos, Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que estão em casa, aqueles que estão aqui, Pai. Se tem alguém enfermo nessa noite, Pai, vem com a Tua cura, Pai, sobre cada coração. Vem, Senhor Jesus, trazendo a manifestação da Tua presença em cada corpo, Pai. Imunizando, Pai, cada vida, Senhor Jesus, de toda gripe, de todo mal-estar, de toda enfermidade que não vem do Senhor, Pai. Que nós venhamos, Pai, trazer a cura, Pai, sobre cada vida, Pai, sobre cada criança. Pai, eu lembro agora do Azar, Pai, do meu filho, Pai. Eu quero clamar a cura do Senhor, Pai, sobre aquela cabeça, toda dor de cabeça, todo resfriado, que venha ser cessado no nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, apresentar cada enfermidade, que venha com a Tua cura, Pai, que venha com a Tua provisão sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada criança, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não for do Senhor, que venha cair por terra agora, no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar todas as mães que estão grávidas, todas as crianças, todos os bebês, que venham ser imunizados no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos nesse nome que há poder. Nós clamamos nesse nome que deu Seu Filho por amor a nós. E nós não aceitamos nenhuma enfermidade no nosso corpo, nenhuma enfermidade no corpo dos Teus filhos, Pai. Eu quero apresentar cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Que nós venhamos testemunhar que nós sabemos que nós temos o Senhor, que é médico dos médicos, que é Jeová Rafá, aquele que traz a cura no nosso corpo, em tudo aquilo que precisamos de cura. Vem, Senhor, vem, restaura, Senhor, o nosso corpo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos ensina sobre homens e mulheres que oraram e o impossível se tornou possível. Homens como eu e você, mas que eles oraram, eles entraram em algo em Deus e eles conseguiram o impossível se tornar realidade. E eu queria convidar você nessa hora, nós vamos orar juntos mais uma vez. Mas eu queria que nós começássemos a marchar. Eu queria convidar você a você marchar no seu lugar. Eu queria convidar você a marchar no seu lugar, aonde você está. Comece a marchar no ritmo que a música está tocando. Eu queria que você se colocasse como homem e mulher de Deus, fazendo parte de um exército de homens, soldados de Deus. Você não é um derrotado, querido.
Você não é um fracassado, você é um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Eu quero que você comece a marchar no seu lugar nesta hora. Comece a marchar no seu lugar nesta hora. Em nome de Jesus, comece a tomar posse. Creia, creia. Permita que o Espírito Santo venha sobre você com fé, com graça. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Somos a tua igreja neste lugar. Somos o teu povo neste lugar. E nesta noite, nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos como o teu exército. O teu exército, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos as nossas finanças diante de Ti. Apresentamos os negócios, as empresas, as pessoas autônomas, aqueles que são empregados. Nós abençoamos nesta noite, Senhor. Deus, rasgue os céus, dê sabedoria, dê ideias, abra os olhos do teu povo, prospera o trabalho do teu povo, que em meio à crise eles possam prosperar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, prospera, Senhor. Que essa semana possa ser uma semana diferente. Dê graça àqueles que são donos das empresas, aqueles que são empregados. Senhor, dê-lhes graça àqueles que estão desempregados. Em nome de Jesus eu profetizo que essa semana as portas de emprego se abrirão sobre a sua vida. As portas do emprego se abrirão. Um tempo novo, um tempo novo, um tempo dos céus se rasgarem sobre as nossas vidas. Um tempo novo sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus, Pai. Espírito de Deus, eu clamo nessa noite por um despertamento do Senhor, do Teu Espírito, ó Deus, nas nossas vidas. Eu clamo por um despertamento do Senhor para a oração. Eu clamo por uma nova consciência para corresponder contigo, para nos levantarmos como sacerdotes do Senhor, para reinarmos em vida. Pai, eu clamo que os céus se abram. Eu clamo por um tempo de rompimento, de manifestação da Tua presença, de experiências novas e maiores contigo. Oh, desperta-nos. Traz avivamento à Tua casa. Traz avivamento ao Teu povo. Sopra sobre nós, Senhor. Eu oro por uma nova dimensão de vida espiritual. Eu oro por uma nova dimensão de relacionamento contigo, Pai. Eu oro por um tempo novo de descoberta do Senhor, de se entrar na intimidade de Deus, de redescobrir o lugar secreto. Eu oro por um tempo onde ministérios sejam despertados, homens e mulheres de Deus sejam levantados, para que a Tua obra seja feita. Encontra em nós, Senhor, os trabalhadores que o Senhor procura para a Tua seara. Desperta-nos, Senhor. Querido, quando você voltar para sua casa, não aperte simplesmente o botão do interruptor. Deixa Deus continuar ministrando o seu coração. Há um despertamento que Deus quer trazer. Eu te garanto, se nós nos deixarmos ser conduzidos por Ele, nós vamos entrar num tempo novo, não apenas na sua vida pessoal, como igreja, de manifestações maiores da presença dEle, do poder dEle. Você pode dizer amém? Eu sei que o frio, a chuva, ainda estamos em férias, muita coisa
talvez tenha impedido outros de estarem aqui hoje. Eu quero que você me ajude a contagiar mais alguém.